7 minutos, por gentileza. Bom, obrigado, senhor presidente. Posso? Bom, senhor ministro, Vossa Excelência tem um currículo acadêmico invejável, atuando na seara de direitos humanos academicamente, profissionalmente acredito que também o mesmo, e vê, pelo menos assim eu veria, a coroação dessa carreira ocupando um cargo de ministro de Estado. Bom, seguindo. Muito bem. Ocupando um cargo de ministro de Estado. O senhor tem a formação, por óbvio, fulcrada em princípios garantistas. Isso deu para perceber por conta da exposição que o senhor fez por vários momentos aqui, ocasião em que afirma ao senhor que, guardadas as devidas proporções, é uma linha que em determinados momentos me afilio. Eu, como deputado Gervásio, sou minoria aqui na comissão, sou advogado, o colega aqui também tenho 20 anos de vida acadêmica como professor de Direito, não uma carreira tão brilhante quanto a sua, mas fui compelido a ser aluno do Glauco Gumerato, excelente professor, do Adolfo Alvarado Veloso, excelente professor, principalmente no que tange ao garantismo processual, e aí, chegando à Argentina, a gente já lembra de Eugênio Zaffaroni, quando trata que a função do direito penal é limitar o poder punitivo do Estado. Eu fiz essa introdução, professor, e me permita me chamar de professor, porque de onde eu venho, o professor ele tem um ar um pouco mais importante, ou de deferência, que o próprio Ministério de Estado, para dizer ao senhor o seguinte: eu vejo com muita, mas muita preocupação mesmo, a situação em que as pessoas conduzidas após o dia 8 foram levadas ao cárcere. E vou dizer isso para o senhor sem entrar no mérito se eles cometeram ou não crime A ou crime B. A minha preocupação evidente é em relação a princípios constitucionais e outros tantos trazidos pelo Pacto de São José da Costa Rica, que estão, conforme o próprio relatório de monitoramento de direitos humanos da DPU, violados frontalmente. Uma prisão em massa não se justifica nem levando-se em conta aquelas comunidades carentes, onde o crime organizado toma conta, e você cercar aquilo tudo e conduzir todas as pessoas ao cárcere para uma posterior verificação de quem é criminoso ou não. Ou então, num dos casos que nós combatemos também, que é a invasão de propriedade, a gente não pode cercar toda uma milícia do MST para conduzi-los a ônibus em sessão, levar para um estádio de futebol e deixar eles lá 2, 3 dias sem audiência de custódia. A minha preocupação como processualista, professor, que tenho o devido processo legal como algo quase que devocional, é a forma que isso vem sendo conduzida. Dos 900 mil presos que o deputado citou aqui, creio que nenhum deles, com exceção dos do 8 de janeiro, foram inquiridos, perseguidos, aprisionados, investigados, julgados pelo mesmo órgão. O STF tem vilipendiado o princípio do juiz natural, dentre outros tantos princípios que vêm sido jogados por terra, e isso me preocupa, ministro, por uma questão muito óbvia, como operador de direito, assim como o senhor. Quando o abuso de autoridade irrompe as barreiras dos direitos fundamentais de primeira geração, que são destinados prioritariamente à limitação do Estado, ele acaba por abrir uma brecha e uma ferida incurável na democracia. Muito mais perigoso do que senhorinhas que ousaram rezar um Pai Nosso na frente do quartel. E veja, eu sou uma pessoa absolutamente desfavorável a qualquer tipo de golpe, mas foram levadas ao cárcere pelo mesmo órgão que vai ser feito o seu julgamento. E outra, estamos observando, ministro, isso aí é corriqueiro, violações a preceitos e prerrogativas destinadas à advocacia, advogados sem acesso aos autos, sem acesso à notícia de culpa, a nota de culpa. Quando aconteceu a condução, a audiência de custódia levou mais de 24 horas, as decisões vieram prontas, o senhor deve ter visto isso no relatório, as decisões vieram prontas, os juízes não tinham poder decisório, isso é gravíssimo. E eu não estou falando de direita nem esquerda, eu estou sendo bem claro em relação a isso, porque isso é perigoso para todo mundo. Supondo que amanhã ou depois nós tenhamos um Alexandre de Moraes de direita, que persiga todos aqueles que se manifestem, ou todos aqueles que façam qualquer outra coisa, isso é perigosíssimo, perigosíssimo.
correndo o risco de ferir de morte a democracia brasileira. Não se pode defender a democracia atacando a democracia, ferindo a democracia. E nesses 2 minutos que me resta, ministro, eu quero parabenizar o senhor por ter citado por mais de uma vez o princípio da impessoalidade. E aí eu coloco o meu questionamento e um requerimento, caso o senhor possa nos atender. Essas violações, somadas ao fato da ONU já ter criticado as ações da Venezuela e principalmente da Nicarágua, equiparando alguns pontos até ao nazismo, esses abusos, até ao nazismo, coisa que na sua dissertação de mestrado, brilhantemente o senhor combateu, certo? Não recebeu apoio do governo brasileiro quando foi rechaçado por mais de 50 países, sendo que o presidente propôs um diálogo amigável com um país que está tendo um golpista no seu comando, perpetrando atos similares ao nazismo. Dadas essas observações e essas limitações, eu primeiro faço um pedido ao senhor, diante da generosidade como professor acadêmico e formado em direitos humanos, que o senhor interfira de modo mais enérgico nesses rompimentos de direitos de primeira geração. Esse é o primeiro ponto, principalmente em relação aos encarcerados dos atos do dia 8. E, por último, senhor ministro, eu coloco a minha pergunta, pautado ainda, parafraseando o senhor na questão da impessoalidade. Caso não haja uma manifestação dura em relação a regimes golpistas, como a Nicarágua, por exemplo, caso não haja uma defesa veemente de direitos humanos de primeira geração em relação a esses aprisionados, nós teremos um Ministério de Estado ou um Ministério de Governo? Porque, dada a sua brilhante construção de carreira, é o momento do senhor se posicionar como ministro de Estado e não como ministro de Governo. Eu peço vênia por essa humilde opinião. Agradeço. Obrigado e parabéns pela excelente manifestação e exposição, deputado Marcos Polon. Prosseguindo aqui no bloco, deputado Guilherme Boulos, por 4 minutos, vai falar pelo PSOL. O deputado Guilherme Boulos, o senhor também se inscreveu como líder, 4 minutos. Por gentileza.